Olá, meu nome é Bárbara e essa é mais uma coluna do Pérolas do Streaming aqui para o canal do YouTube do Levante 42. Hoje eu vou dar prosseguimento, acabou sendo involuntário, assim, no sentido de que não foi planejado, na verdade, não foi involuntário, mas não foi planejado desde o início, mas eu acho que coisas aconteceram, filmes acabaram entrando no meu arco, com essa questão de alguns filmes que acabam saindo das plataformas também. Eu acho que hoje aqui eu tô fechando uma trilogia que... Fechando não, né? Porque eu quero voltar aí nesse tema muito. Mas enfim, vamos dizer aí que eu tô fechando uma trilogia, pelo menos momentânea, sobre filmes com protagonismos femininos. Lá no primeiro vídeo dessa trilogia, que calhou de ser o primeiro feito aqui também pro YouTube, né? Porque antes a gente estava lá no Instagram do Levante 42. No primeiro vídeo eu falei de filmes nacionais que falavam da solidão e de saúde mental feminina. No segundo filme eu falei de dois filmes, três na realidade, né? Porque um é 1 e 2, mais um outro filme sobre guerra de sexo, com mulheres negras protagonizando, dois filmes nigerianos e um filme americano do Spike Lee. E nesse eu vou abrir um pouco, assim, um pouco mais a questão. Talvez o tema que ligue todas elas são as amarras mesmo, né? Que numa sociedade patriarcal a mulher acaba tendo que fazer parte, né? Se amarrar, se podar, se adaptar em seus devires, seus desejos, suas vontades, seus sonhos, a fim do bem maior, aonde tem um núcleo familiar masculino e aonde a banda tem que tocar conforme esse núcleo familiar indica, manda e etc. São filmes muito diferentes que eu vou falar aqui um do outro, mas eu acho que dá de alguma forma para dizer que é isso mais ou menos que aproxima todos eles. Eu vou começar a falar de um filme. Esse eu vou ser bem rápido, mas é importante eu falar sobre ele até para contextualizar o que vai vir a seguir. Que é um documentário clássico, ele pode ser encontrado no YouTube, mas eu não achei com legenda em português, então assim, para quem fala inglês, ele tá disponível no YouTube, é um documentário clássico do cinema observacional, do cinema direto norte-americano, de 1975, chamado Grey Gardens. Quem dirigiu ele foi os irmãos Maysles, que eram dois cineastas, né? Um fazia a câmera, o outro fazia som, a equipe era basicamente eles, e foram dois dos cineastas mais famosos desse tipo de cinema, que é o cinema observacional. Dentro da linha de cinema observacional, esse subgênero norte-americano chamado de cinema direto, onde a câmera não tem interferência nenhuma com aquilo que está acontecendo, ela simplesmente registra, e aí ficam horas e horas e horas e horas de material bruto, e aí uma narrativa vai ser feita dentro da ilha de edição para que aquilo faça sentido. E em 1975, os irmãos Maysles fazem um filme que acaba virando um clássico, tanto do cinema documentário como do imaginário pop, de certa forma, chamado Grey Gardens, que eles registram mãe e filha que moravam numa mansão dos Hamptons. Elas tinham sido riquíssimas ali nos anos 30. Os irmãos Maysles vão registrá-las em 1975, então mãe e filha, a mãe já bem idosa, a filha nos seus 50 muitos, 60 e poucos, se eu não me engano. Elas são primas da Jacqueline Onassis, né, Jacqueline Kennedy, que depois virou Jacqueline Onassis,
e elas viveram o glamour todo, anos 30, nos Estados Unidos, no meio ao crack. A mãe, né, o sonho dela era ser cantora, mas como ela vinha de uma alta sociedade, ela teve que se contentar em casar com um cara que até deixava ela, em certo sentido, cantar um pouco como hobby. Aí ela teve uma filha que cresceu com o sonho de ser uma estrela hollywoodiana, então ela tinha o sonho de ser atriz e dançar. O marido da mãe vai ficando cada vez mais de saco cheio, porque o que era simples hobby acaba virando uma espécie de frustração na vida dela, e ela sempre tenta dar uma fugidinha para cantar, fazer encontros na casa dela com artistas para cantar, e isso acabava dentro da sociedade pegando um pouco mal. Então ele abandona a mulher, deixando com uma pequena mesada. Ele tenta ainda fazer com que a filha se case com um homem que pudesse sustentar do jeito que ela foi criada, mas a filha também não quer abrir mão desse sonho de ser uma atriz, dançarina, e aí o pai em certo momento acaba abandonando ela também. E elas têm essa casa nos Hamptons, né, que é como se fosse assim a casa de praia da galera luxuosa, como se fosse assim um alta Angra, assim, a Angra só dos ricões, assim, lá de Nova York. Ela tem essa casa dos Hamptons, que é a casa do amor, assim, da mãe, que ela vai pra lá logo no momento da separação. A filha depois vai de encontro a ela quando tudo dá errado na cidade, ela acaba tendo um caso com um homem casado, enfim, a mãe manda ela vir para os Hamptons, e o dinheiro vai acabando e a casa vai se deteriorando, e se deteriorando, a mãe não quer vender essa casa de jeito nenhum. O marido morre, os filhos homens tomam conta e também não dão assistência decente para a mãe, tentam convencê-la a vender a casa e tal, mas ela não quer vender de jeito nenhum. O dinheiro vai acabando, e aí, assim, a casa vai ficando um lixão, acaba a luz, acaba a água, acaba tudo. Isso é uma história real, né? Até que um fotógrafo tira foto e sai no jornal, vira um grande escândalo. Aí os irmãos Maisel acabam tendo um certo interesse de ir lá registrar. Nesse meio tempo, a Jacqueline Onassis, ninguém sabe muito se por benfeitoria, segundo ela não sabia que as primas tinham chegado nesse lugar, ou apenas para não ficar mal na fita, vai lá e dá assim, diz que vai bancar elas até o final da vida e paga assim, mas só o necessário. Porque elas já estavam para ser despejadas por condições insalubres mesmo que elas estavam vivendo. Então, assim, dá uma pintada, dá uma maquiada assim na casa e tira de risco de demolição e de risco ali no entorno de questão sanitária. E é nesse momento que os irmãos Maisel chegam de fato para filmá-las. Como elas sempre tiveram esse sonho, uma de ser cantora e a outra de ser atriz, elas acabam recebendo os irmãos Maisel, e ali elas já estão num certo estado de loucura, de que não tem muito filtro se elas estão se expondo demais, ou se elas estão parecendo excêntricas demais, ou elas já estão ali com a saúde mental bastante debilitada, e os irmãos Maisel registram essa condição de plena solidão e abandono dessas duas mulheres. Tem uma questão ali da mãe com a filha, que já que a mãe não conseguiu exercer essa liberdade que ela sonhou e ser cantora, essa questão artística, dá pra ver que ela cria a filha, faz com que a filha tenha uma grande dependência emocional por ela. Ela realmente cortou a asa das filhas de todas as maneiras que pôde, com medo da filha acabar abandonando-a. Então é uma relação muito conflituosa entre as duas, mas também de muita dependência emocional. Mas elas são duas figuras, então é um filme que ele é bastante conflituoso emocionalmente, porque ao mesmo tempo que você fica muito mal assistindo, ele tem seus certos pontos de humor, de fuga, assim, de humor, de leveza, e não é só porque você tá rindo delas serem ridículas, mas é porque elas continuam sendo sonhadoras também.
Então tem momentos bonitos, onde uma dança, outra canta, que você acaba... E elas têm uma certa consciência das suas excentricidades, porque elas já eram assim antes. Elas eram ricas e excêntricas quando eram cool, né, era legal, assim. Então, né, essa coisa meio literatura Scott Fitzgerald, assim, sabe? Ela tem elas têm esse tipo de humor. Então elas sempre vêm com tiradas muito engraçadas, muito espirituosas. Então é um filme que tem uma certa... É ambígua a relação que dá pra ter com ele. É um puta filme, ele não tá legendado. E por que eu tô falando dele até agora? É porque lá no HBO Max tem o original da HBO de 2009 que eles dramatizam isso. A Jessica Lange faz a mãe, a Drew Barrymore faz a filha, as duas se chamam Edith, com o apelido de Eddie, então é Little Eddie e Big Eddie, né, a pequena e a grande Eddie. O filme começa com os irmãos Maisley chegando e convencendo-as a filmar, então a gente acompanha ficcionalizado esses bastidores dessas filmagens, ao mesmo tempo que rola um flashback para você tentar entender como elas chegaram ali. Né? Então tem elas ainda na alta sociedade, a Little Ed adolescente, aí você vai acompanhando ela recusando candidatos ricos, né? Porque ela não quer se confortar e ficar que nem a mãe, porque ela vê que a mãe ali é frustrada na questão do cantar, enfim, e aí ela tendo caso com um cara mais velho casado, e aí virando uma vergonha, e ela tendo que ir para casa onde a mãe já estava abandonada, com a casa começando a entrar em decadência, abandonada pelo amante a essa altura, que era um artista, pianista, e meio que... E aí se acompanha toda a degradação em paralelo cronologicamente nesse vai e volta com os bastidores da gravação e os irmãos Maisley, um pouco dos bastidores do que eles estavam também achando daquilo outro, certos dilemas éticos, vamos dizer assim, que eles tiveram de estar gravando elas dessa maneira. É um filme muito interessante, é um telefilme, né? Um original HBO, mas ainda bem telefilme, mas bem filmadinho. E a Jessica Lange ganhou o Emmy e a Drew Barrymore, as duas estão assim excelentes. É uma pena não ser um filme assim de status de filme de cinema de Oscar, porque certamente elas mereciam estar nesse lugar por essas interpretações. E é engraçado que eu vou falar aqui, de todos os filmes que eu vou falar, são todos grandes interpretações e que, beleza, a Jessica Lange até ganhou o Emmy, mas não... É duro ser mulher, né? Assim, ser atriz, mulher, inclusive, porque são todos grandes personagens, grandes atrizes. Alguns dos filmes até elas foram vistas ali naquele papel, mas depois não conseguiram prosseguir com a mesma projeção, ou foram esquecidas, enfim. E aí, pra gente ir pensando em todas essas coisas também. O próximo filme que eu quero falar é um filme que tá na Netflix. Esse vai sair da Netflix dia 25 agora de novembro, então tem que correr lá pra assistir. Eu acho que tem que assistir hoje, né? Se você estiver vendo hoje esse vídeo, mas eu queria falar sobre ele. Na verdade, eu já tinha visto ele na Netflix há muito tempo atrás, aí ele saiu e voltou e vai sair de novo. Então, assim, talvez depois seja fácil de encontrar. O nome dele é Doris, o nome em inglês My Name is Doris. O nome em português tem um título assim, ruinzinho, que é Redescobrindo o Amor. Porque tem essa redescoberta do amor, mas é muito... Cata fã de comédia romântica, e o filme não é exatamente isso, apesar de ser engraçadinho. É um filme com a Sally Fields. A Sally Fields no filme faz uma mulher de seus 60 e poucos anos, se aproxima do Grace Gardens com... tem algumas similaridades com Grace Gardens, assim, de início, do ponto de partida da Sally Fields, porque ela vive com a mãe também, ela abriu mão de ter uma carreira, de viver o sonho dela, de casar com um homem que ela foi apaixonada e que foi noiva para poder cuidar da mãe numa casa. As duas são meio acumuladoras, então tem essa coisa Grace Gardens, né, que na Grace Gardens a casa delas vai tudo virando um lixo, e tem essa coisa meio acumuladora das duas. Sendo que a gente encontra a personagem da Doris no momento de que a mãe acabou de morrer e ela tá tentando vir pra vida, né? Um adendo aqui sobre o Grace Gardens,
Edith, a mãe, morre tipo um ano depois que o documentário ficou pronto, e a Little Ed finalmente consegue vender a casa, a propriedade, ela consegue um certo status, assim, artístico mesmo, de artista excêntrica, meio de cabaré e tal, por conta do documentário. E aí parece que ela teve, assim, viveu mais quase 20 anos e foi muito feliz, assim. Isso dá um certo conforto em meio de ver aquela loucura. Se correspondendo com os fãs, fazendo shows em casas noturnas, tendo esse reconhecimento. Ela tem uma legião de fãs até hoje. Quem acompanha RuPaul's Drag Race deve se lembrar que da personagem que volta e meia eles citam lá como um ícone assim, LGBT, QI+, enfim. Mas aí voltando para Doris, porque a Doris também é muito excêntrica, se veste de maneira muito excêntrica, acabou de perder a mãe, tá ali naquele dilema se vende a casa ou não. Na realidade, ao contrário da Little Ed, ela quer muito vender a casa. Ela não quer, que a Little Ed queria vender a casa, ela não quer vender a casa de jeito nenhum, porque é o lugar que ela mora, né? Quem queria vender muito era a Little Ed. Ela trabalha num escritório em Nova York, ela mora em Staten Island, ela mora num lugar bem subúrbio, assim, mas ela trabalha no escritório em Manhattan, onde ela sempre trabalhou a vida inteira, sendo que esse escritório acabou de passar por um grande rebranding, assim, ela foi a única dinossauro que ficou lá, e ela faz uma coisa burocrata, assim, de planilhas e tabelas, que ela gosta muito de fazer. Uma coisa administrativa, assim, genérica, e aí ela só trabalha com pessoas, assim, de geração hipster, que no primeiro momento a olham com bastante estranheza e com certo preconceito de idade, até que tem um rapaz novo, lindo, o ator é o Max Greenfield, que é um dos atores principais daquela série The New Girl, com a Zoe Deschanel, The New Girl, né? Série hipsterzinha, eu acho meio chatinha na realidade, eu acho esse personagem dele insuportável na série, mas nesse filme ele tá muito bem, ele faz um menino doce, diretor de arte promissor, que cai nessa empresa, agência, escritório deles, e ele olha pra Doris. Ele num dia no elevador, ela tá com um negocinho no cabelo, um óculos desajeitado, não lembro, ele vai, mexe nela, e ele é muito bonito, muito galante, e é um rapaz assim que ouve o outro e tal. E ela se encanta por ele, né? E se apaixona por ele. E ele tem metade da idade dela. E ela vai cavando ali de tentar seduzir ele, mas ele acaba vendo com uma grande amiga. E é um filme muito interessante, assim, muito bonito. A maneira como é contada a história é interessante, é legal. Tem umas questões, assim, essa geração, que agora até já tá ficando mais velha, mas é que ali entre 2010 e 2020 eram jovenzinhos, né, muito promissores, muito criativos, empreendedores de coisas artísticas estranhas, como lojas de roupa de tricô, ou cerveja artesanal, ou pão artesanal. Ele vai brincando com isso, que a galera ali do Brooklyn, né, de Nova York. Aí ele vai e as roupas antigas e tal. Então, de repente, todos eles começam a ver a Doris como um ícone raiz, assim. E aí ela acaba sendo muito bem recebida no grupo. Então, tem ali uma descoberta e ela, excêntrica, inclusive para as pessoas da idade dela, pelo jeito que ela gosta de se vestir, pelas coisas que ela gosta de fazer, ela acaba se encontrando ali no meio daquelas novas pessoas. Tem uma coisa muito interessante aí dela ser pela primeira vez, assim, ouvida, de fato. Ela tem uma melhor amiga mais velha, mas que é uma viúva que vive à sombra da morte do marido, não consegue muito sair disso, enfim. Então esse novo amor que ela acaba tendo por esse rapaz acaba fazendo com que ela entre nesse novo grupo e se descobrindo uma pessoa de fato interessante, assim. O filme vai indo nessa piadinha com os hipsters. Chega em certo momento que as piadinhas ficam assim um pouco demais, sabe? Numa linha assim, muito preconceituosa com os próprios hipsters e muito preconceituosa até com a questão da idade dela. Mas assim, ele tá na corda ali, aí meio que escorrega, mas não cai não. É um filme doce, bonito, vale a pena, tá saindo do Netflix, então aproveitem, porque é um filme fofo, assim, pra se sentir bem.
O outro filme também é um filme que tem que prestar atenção, que ele vai sair dia 5 de dezembro. Na realidade, ele vai sair porque ele está dentro de um festival, 16º Festival de Cinema Italiano. Tem o site, é só procurar, ele está acontecendo todo online, de graça, e você escolhe o filme e vê pela plataforma do... Ai, agora eu esqueci. Vou botar aqui qual é a plataforma que vê, que eu esqueci e não quero falar o do concorrente, assim, mas vai estar aqui qual é a plataforma, mas você entra pelo site deles mesmo, escolhe o filme e cai direto nessa plataforma e você vê o filme. Tem muitos filmes novos, que eu acho que alguns valem a pena, mas eu queria falar que tem lá a parte dos clássicos também, clássicos de todos os tempos, até alguns novos clássicos mais recentes, esse se encaixaria talvez ali, que é um filme de 2002 chamado Respiro, que é com a Valéria Golino, que é uma atriz italiana que eu gosto muito. Tentou fazer cinema em Hollywood, não deu muito certo, voltou para a Itália, mas já dirigiu na Itália, no Pérolas do Streaming, tem um filme que ela dirigiu de um relacionamento de dois irmãos, que agora eu esqueci o nome, mas tá lá, eu escrevi sobre ele meses atrás, um filme bastante sensível. Esse filme é do Emanuele Crialese, ele ganhou o prêmio da Semana da Crítica de Cannes em 2002. Ele se passa na Sicília, na ilha de Lampedusa, especificamente. Muito sol, muita praia, muito calor, muita pele, muito bronze. Conta a história desse vilarejo de pescadores, um vilarejo assim, pobre, mas as pessoas vivem ali bem, né, dentro de uma certa simplicidade. E a Valéria Golino faz a Gracia, não sei como se pronuncia, casada com 3 filhos, e o marido. Ela é muito feliz ali, ela ama os filhos, ama os maridos, mas ela é aquele tipo de mulher que é maior do que ela, sabe? Ela é maior do que a personagem, e ela é vista pela sociedade, talvez tenha também, mas ela tem certos problemas de humor emocional. Ela ou sente demais, quando ela sente raiva, ela sente muita raiva. Com isso, o filme se aproxima um pouco, assim, do A Mulher Sob Influência, do Cassavetes. Na Mulher Sob Influência, a gente tem a Gina Rowlands ali com uma condição mesmo, né, de saúde mental, e tem um personagem do Peter Falk, que é o marido dela, que vai lá e ajuda ela emocionalmente a sair dessa, né. Nesse filme, o marido não compreende, não ajuda e fica tentado o tempo todo a ouvir todo mundo do vilarejo a mandar ela para um sanatório em Madrid, mas ela tem a cumplicidade dos 3 filhos, especialmente o filho do meio, que é um adolescente, que tem muita empatia por ela, né? E não vê ela como louca, como todo o resto vê. E assim, ela tem ali uma certa mudança de humores brusco, que poderia ser melhor analisado, mas ao mesmo tempo ela se sente muito presa. E dá pra perceber, assim, que assim, quando ela tenta fazer coisas que um homem faz, quando ela tenta ser livre como as crianças são, por exemplo, quando os garotos adoram andar de bicicleta, de Vespa, ir pra praia e se jogar no mar e tal, quando ela vai fazer isso e aí tira o sutiã, fica só de calcinha, passa um barco de pescadores, vê, e aí fica mal falada na cidade, quando ela tava simplesmente boiando de topless. Outro momento também, o filho mais novo ganha um negócio de carrinho, assim, né, autorama que se chama, né, enfim, e aí o pai tá ajudando a montar, então todas as crianças do vilarejo, que a Zucrinando, ela chama as crianças todas e aí começa a maquiar, independente de ser homem ou mulher, mas assim, pra fazer uma brincadeira para as crianças sossegarem enquanto os outros conseguem montar o carrinho e todos brincarem. E aí ela é má vista, porque ficou pintando os garotos. Enfim, tem um momento que ela tá de saco cheio mesmo do marido, e ela pega 2 estrangeiros que estão fazendo um passeio de barco, os estrangeiros chamam, vem passear com a gente, e ela sobe no barco, e chega o marido e tira ela é mal vista por pequenos ímpetos, quando ela quer beber cerveja, o marido não deixa, enfim, e ele tá bebendo com os outros caras, assim, qualquer ímpeto de um pouco mais de liberdade que sai ali da questão dona de casa, onde ela fica muito entediada, simplesmente dentro de casa, naquele lugar paradisíaco, lindo, com o marido o tempo todo fora no mar, pescando e curtindo tudo, os filhos também curtindo a ilha, e ela ali naquela condição de ser a dona de casa, dentro de casa, presa ali. Então tem ali
uma coisa interessante, né, da questão de que se ela é realmente louca ou se ela tá... Porque o lugar, o papel para ela que a sociedade coloca, como para todas as mulheres, é muito castrador nesse sentido. E ela ali que tem esse ímpeto, ainda mais num lugar desses, lindo, maravilhoso, de sol, praia e tal... ela quer viver a vida e não deixam ela. Então é muito, muito interessante, recomendo. Aí tem um momento lá que acham que ela morreu e na verdade não. Enfim, e tem um dos últimos planos de filmes mais bonitos de todos. É lindo, lindíssimo. É um filme visualmente muito, muito interessante, né? Ele se passa todo numa ilha daquelas maravilhosas da Itália. É um deleite para os olhos e é um filme que também faz bem de certa forma. E o último filme foi um filme que eu revi, tá na Amazon. Revi depois de muitos, muitos anos sem ver, era um dos filmes favoritos da minha mãe. Eu achei que eu ia ver que talvez eu iria me decepcionar, porque eu tenho me decepcionado com filmes que eu vejo depois de tanto tempo, e vejo que eles acabam ficando datados em certas questões. Foi um cult, assim, nos anos 80 esse filme, e eu me surpreendi muito, porque ele tá mais atual do que nunca, ele tá lindíssimo, ele tá falando de coisas assim... muito, 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 muito que a gente tem que prestar atenção hoje em dia, que é o Bagdá Café. Filme alemão, dirigido pelo Percy Adlon, com a Marianne Seidbrecht, que eu acho que se fala assim o nome dela, que foi uma atriz alemã, que ali até chegou a fazer uns outros filmes alemães do próprio Percy Adlon, que tiveram um certo buchicho, Alô Doçura, Rosalie vai às compras, chegou a fazer alguma coisa em Hollywood também, mas sumiu, voltou para a Alemanha para fazer televisão, na Alemanha, pelo menos está dando o que o IMDb faz. Uma baita de uma atriz, uma baita de uma atriz. Enfim, né, como a Valéria Golino, ninguém tanto sabe quem é ela, porque envelheceu, né, e, enfim, como a Sally Fields, que nesse filme da Doris deveria ter no mínimo concorrido a, sei lá, Globo de Ouro de filme comédia, eu acho que nem isso concorreu, aonde as mulheres, ainda mais se forem envelhecendo, vão sendo apagadas, né. E a CCH Pounder, que também tá genial. Essa é uma atriz com um rosto um pouco mais conhecido, talvez por ser americana, mas ela faz, assim, seriado policial. Ela fez Shield, e desde então acharam um filão pra ela, que ela sempre faz a chefe de polícia durona e tal. Enfim, um talento desperdiçado, mas sempre que eu vejo que tem uma participação especial nela numa dessas séries, às vezes eu vou ver só um episódio com ela, que eu acho ela uma atriz maravilhosa. E nesse filme as duas estão espetaculares. É a história de duas mulheres que se juntam também, e aí é o único filme de todos onde elas têm, de fato, coragem de ir contra essa estrutura patriarcal que prende elas e fazer alguma coisa a respeito, né? Começa com a personagem da alemã, que é Jasmine, o primeiro nome da personagem. As primeiras cenas ela tá brigando com o alemão, com o marido dela alemão. Eles estão de carro fazendo uma viagem para Las Vegas, né, cruzando os Estados Unidos, numa daquelas estradas desertas, e o cara é bêbado, histérico, tem um homem histérico, que só grita com ela e meio bebum e tal. Ela simplesmente sai do carro e abandona ele no meio da estrada, e ela chega no Bagdá Café, que é esse lugar no meio do nada, que é um motel, um bar e um posto de gasolina super abandonado, onde a dona é a personagem da Brenda, que é a da CCH Pounder, que ela também tem um marido que é meio encostado, assim, o cara é até gente boa, né, que nem o alemão, mas sabe, ele vai pra cidade pra fazer um negócio que ela pediu e volta sem o negócio que ela pediu, e sabe, ele fica ali só, ela provém tudo, e ele fica ali, e ela enche o saco disso e manda ele passear. E quando a alemã chega pra se hospedar lá, porque ela tá no meio do nada, não tem pra onde ir, ela tá nessa condição de ter acabado de dar um pé na bunda do encostado do marido. E aí, no primeiro momento, tem um certo conflito das duas se estranhando pelos dois ambientes e vivências e tudo completamente diferentes uma da outra. Mas quando as duas se reconhecem como mulheres, numa cena que eu nem vou dar spoiler porque vale a pena ter essa... Elas vão se estranhando, e tem uma cena que as duas de fato se reconhecem como mulheres, nasce ali uma grande amizade. Empatia, amor, mágica, porque isso faz nascer uma mágica, de fato. O filme tem
é bem engraçado, tem certos momentos bem engraçados, com toques de realismo fantástico, e o filme fica mágico quando elas resolvem se unir e ser amigas e transformar aquele lugar. Então, assim, eu acho que de tudo isso, de toda essa trajetória que eu fiz desses filmes tão variados, eu acho que a lição, porque assim, e você vai ficando, eu fiz também um crescente aqui de falando que você vai se sentindo melhor enquanto nos respectivos filmes as mulheres vão conseguindo, de certa forma, se libertar dessas amarras, dessas estruturas, e acaba com esse que elas simplesmente ligam o pi e, sabe, e vão ser felizes, assim, uma com a outra, na sororidade, elas se encontram como próximas, mesmo tão distantes, e com mais afinidades do que os seus próximos, que eram homens. Muito bonito mesmo. E eu acho que eu encerrei bem essa trilogia aqui de filmes. Hoje falei de vários filmes. Assistam, aproveite tanto o Dóris quanto o Respiro, que estão para sair de suas respectivas plataformas, e assistam todos, na realidade, e venham aqui me contar, tá? Vamos ver se eu viro o disco, né, pro próximo episódio, ou não. Se também no meu radar apareceu só filme fodão com mulher fodona, falei 2 palavrões, acho que o YouTube não gosta meio disso, né, mas tudo bem. Eu vou neles, tá? Mas vou tentar diversificar um pouco, tá bom? É isso, gente. Até daqui a 15 dias e tchau!